Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Oh, aleluia! Em Mateus 1, versículo 21, nós vamos começar o nosso momento hoje, lendo esse texto, que diz assim: ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Você pode falar mais forte? Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Você e eu fomos salvos por ele. Não. Você ainda não entendeu de quem eu estou falando. Desculpa aí, irmão, mas eu não estou falando do candidato, ou do vizinho, ou do melhor artista que você gosta. Eu estou falando do nome dele. Eu estou falando da pessoa de Jesus. Ei, você foi salvo por causa dele. Ele nos salvou dos seus pecados, ou dos nossos pecados. Aleluia. Ela dará um filho, e você deverá dar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, como não adorar esse nome? Como não reverenciar o nosso Senhor? Como não falar dele por onde nós passarmos? Como não fazer isso, irmãos? Se ele foi o que nos salvou. Nenhum de nós poderíamos salvar nenhum de nós, mesmo que quiséssemos. Mas ele decidiu, por amor a mim e a você. E sabe, esse amor foi tão grande que ele não esperou você e eu retribuir. Ele não esperou você e eu fazer alguma coisa. Ele fez primeiro por nós. E isso se chama graça. Você não fez nada para que ele pudesse te salvar. Você e eu nem merecíamos isso, mas ele decidiu nos amar e nos salvar. Então é motivo, irmãos, de eu e você agradecê-lo, engrandecê-lo, reverenciá-lo, exaltá-lo, dar uma festa para ele. Aleluia! Por que não cantar para ele? Abre lá em Isaías 9. Eu quero compartilhar algumas coisas sobre o nosso Senhor, sobre o nome maravilhoso, o nome que está acima de todo nome. Isaías 9, versículo 6. Diz assim: porque um menino nos nasceu, e um filho foi nos dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Aleluia! Aleluia! Irmãos, é o seu Senhor. Talvez se eu estivesse no meio de um lugar, ou você estivesse em algum lugar, e alguém falasse de um nome que você conhece, você ia ficar prestando atenção naquela conversa, porque aquele nome é conhecido, ou de um famoso, ou de alguém da igreja. Um conhecido seu, você ia tentar ouvir o que estava falando sobre aquela pessoa. Ei, irmãos, não perca essa oportunidade de ouvir de quem nós estamos falando agora. Então não se distraia, preste atenção, porque estamos falando de um nome que está sobre todo nome. Tudo na terra tem um nome. Mas deixa eu te dizer, o nome dele está acima. Então, seja qual o problema que esteja te afrontando, o nome dele está acima. E talvez você pense, mas só o nome. E a gente vai entender algumas coisas sobre esse nome. Aleluia. Glória a Deus. Efésios 1, 21. Vamos lá? Eu não sei você, mas eu estou muito empolgada estudando sobre o nome de Jesus. Eita. Nome poderoso. Nome sem igual. Cantamos esse nome. Domingo passado foi só o nome de Jesus, os louvores aqui. Se você estava aqui, preste atenção nos louvores. Porque Deus está falando ao seu coração, no meio do louvor. Aleluia. Efésios 1, versículo 21. Muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e em qualquer circunstâncias. Ei, o nome de Jesus, ou a pessoa de Cristo, está acima de todas as coisas. Todas as coisas foram colocadas dos pés de Jesus.
Esse nome é poderoso, irmãos. Você carrega esse nome. Esse nome foi dado a você, igreja. Você nasceu de novo? Você fez de Jesus o Senhor? Você é filho de Deus? Pois é, você tem o poder ou a autoridade delegada por Ele para usar o nome dEle. Eu não posso usar o seu nome. Você pode usar o seu nome, eu posso usar o meu nome. Mas todos aqueles que são filhos de Deus podem usar o nome de Jesus. E esse nome abre portas, esse nome quebra cadeias, esse nome cura enfermos, esse nome restaura, esse nome ressuscita, esse nome prospera. Não está bom para você? Você foi salvo por causa dele. E tudo veio no mesmo pacote. É o nome de Jesus. Irmãos, nós precisamos desenvolver a consciência do nome de Jesus, da pessoa de Cristo. Você precisa entender que por onde eu e você passamos, nós carregamos a presença, ou nós temos autoridade, ou podemos representar Ele por onde passarmos. Então, aonde você vai, as pessoas olham para você, mas vê Jesus em você, ou pelo menos deve ver. Quando você fala, as suas palavras têm um peso diferente. Porque você está com Ele, ou Ele está com você. Porque a Bíblia fala que nós, como igreja, nós fomos formados um com Ele. Você e Ele somos um. Nós e Ele somos um. Teve um casamento aí. Uma aliança. Então, quando você está em algum lugar, você está representando Ele. Tem lugares que nós vamos e está escrito assim, somente pessoas autorizadas, não tem? E só passa por aquela porta quem está autorizado. Você carrega um nome que abre portas. E que tem em alguns lugares, ou na verdade todos os lugares, você está autorizado a passar por aqui. Porque você carrega esse nome. Você e eu precisamos valorizar esse nome. Você e eu precisamos estudar sobre esse nome. Você e eu precisamos ter cuidado ao usar esse nome. Porque vemos muito hoje em dia, em nome de Jesus, mas o nome não é assim para ser usado. Afinal de contas, Deus disse no Velho Testamento e no Novo também, para a gente não usar o nome de Deus em vão. Então, use com sabedoria o nome. Fale de fato quando você crê no poder do nome. Porque esse nome, de fato, tem poder. Aleluia. Abre lá, por favor, em 1 Coríntios 15. Primeira Coríntios 15, versículo 25. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Seja reverenciado neste lugar, Senhor. 1 Coríntios 15, versículo 25 diz assim: pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando ele se diz tudo lhe foi sujeito, fica claro que ele próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja em tudo, tudo em todos. Aleluia. Ei, esse é Jesus. Você pode dizer mais uma vez, Jesus. Irmãos, eu quero que você tenha essa consciência, que você saia daqui e durante essa semana você lembre, Jesus está comigo. Aonde eu vou, o que eu estou fazendo, Jesus está comigo. Sabe por que as coisas dão certo? Porque Jesus está com você. Sabe quando não dá certo e você clama, Senhor, me ajuda? Pois é Ele quem faz as coisas acontecerem. É Ele que muda as rotas. É Ele que abre as portas. É Ele que fecha coisas das quais você não deve usufruir porque não é para você. Porque vai te trazer dano. É Ele que te conduz nos pastos verdejantes e nas águas tranquilas. É Jesus.
É Ele que conquistou lá na cruz todos os benefícios da salvação que eu e você desfrutamos hoje. Não pense que é o que você faz, ou que você deixou de fazer, ou que você não fez. Lembre-se que é Ele. Pode deixar. Não é as nossas obras, mas as obras dele na cruz, por mim e por você, nos deu acesso ao trono da graça. Nos deu direito a usufruir de saúde divina, de paz, de refrigério, de cura, de restauração, de provisão. Tudo isso, irmãos, foi Ele. Ele conquistou lá na cruz. Então não é o seu muito orar, jejuar, ler, isso tudo é válido e tem o seu lugar. Mas lembre-se que foi Ele quem conquistou. Por isso ele deve ser reverenciado. Por isso eu e você devemos honrá-lo com o nosso procedimento de vida. Por isso eu e você devemos falar dele. Porque ele decidiu e venceu por nós. E sabe, ele conquistou tudo isso e deu a mim e a você de graça. Ou pela graça. Aleluia. Hebreus 2, abre comigo, por favor. Deixei até marcadinho para ser mais rápido. Hebreus 2:8 diz assim: tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. E ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não estivesse sujeito. Agora, porém, ainda que não vemos que todas as coisas lhe sejam sujeitas, vemos, todavia, que aquele que por pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Sabe, irmãos, ele conquistou todas as coisas. E o nome dele também foi conquistado. Aleluia. O nome dele está sobre todos os nomes. O nome dele é poderoso. Ele tem todo o poder. E às vezes nós esquecemos disso. Na pequena dificuldade, nós esquecemos de um Deus tão grande que nós temos. De um Deus tão soberano e eterno. E clamamos e olhamos para todos os lados, menos para Ele. Ou então, às vezes, até corremos. Mas, por último, né? Já corremos para tudo quanto é canto. Ei, Ele deve ser em primeiro lugar. Porque Ele pode resolver todas as coisas. Todas as coisas. Sejam elas fáceis ou difíceis. E até mesmo impossíveis. Você pode clamar esse nome. E Ele vai te salvar ou intervir em qualquer momento da sua vida. Talvez nos momentos mais difíceis, as pessoas que você mais confia ou que você mais desejasse que estivesse ali, não vão poder te socorrer. Mas Ele vai. Eu já tive algumas experiências dormindo, não muito boas, que eu não conseguia dizer assim, eu não conseguia acordar do que eu estava vivenciando, mas eu conseguia clamar a Ele. E quando eu clamava por dentro, vou dizer assim, eu conseguia acordar, eu conseguia falar, eu conseguia respirar. Eu não conseguia falar para o meu esposo que eu estava passando. Mas eu clamava, Jesus, 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 só o nome. Eu não lembrava, tem vezes que eu lembrava de versículo, mas tem vezes que eu nem lembrava de versículo. Eu só, Jesus, Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aí eu acordava falando. Alguns já devem ter passado por alguma experiência como essa. Algumas opressões durante a madrugada. Ou na rua, diante de alguma circunstância, e você fala, em nome de Jesus, Senhor, me ajuda. Uma vez eu tive uma experiência, eu estava na casa da minha cunhada e a gente foi para a praia e eu levei um monte de criança e um dos meus sobrinhos, onde ela morava, tinha uma barreira assim e lá era areia. E ele inventou de fazer uma cambalhota lá, mortal. Mas na hora que ele caiu, acho que ele caiu de mau jeito, eu não sei. Eu sei que ele ficou assim, eu na mesma hora só lembrei de clamar o nome e eu disse, em nome de Jesus, menino, volta. Porque como que eu ia dizer para a mãe dele que ele estava passando mal? Que ele tinha acontecido alguma coisa com ele na praia, né? Falei, em nome de Jesus, volta agora. Aí ele conseguiu voltar e respirar. Ai, meu Deus, obrigado, Senhor. Seja pequenas coisas ou grandes, irmãos, você pode clamar o nome dele.
Você pode ser socorrido por Ele em qualquer momento, em qualquer área. Seja física, seja emocional, seja, como eu disse, dormindo, seja acordado, seja no trânsito, seja nas suas finanças. Senhor, eu preciso de um socorro, em nome de Jesus. E um telefone toca. E você vai ver na sua conta, os números mudaram. Irmãos, Ele está ali, pronto para te socorrer, para esticar as mãos, como Pedro fez. Senhor, salva-me. Vem. Mas quem nós estamos clamando? Ou nem estamos clamando? Porque às vezes esquecemos que carregamos esse nome. Que Jesus está ali, em todo o tempo, do nosso lado. Então corremos para a força do braço, para lá e para cá, de dia e de noite, tentando fazer alguma coisa. Quando na verdade é só dizer em nome de Jesus, ou Jesus. Você tem esse nome. A palavra fala que a palavra da fé está dentro de nós, na nossa boca e no nosso coração. E essa é a palavra da fé que pregamos. Ei, é o nome dele, é a presença dele, é a pessoa dele. Em Mateus eu já li 1:23, eu quero ler em 1 Coríntios 6. Primeira Coríntios 6, versículo 11. Ele vai falar de algumas coisas aqui, e eu vou ficar no 11 mesmo. Assim foram alguns de vocês, que está falando que não fomos boas pessoas. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Irmãos, nós fomos lavados, santificados, justificados no nome dele. Pelo que ele fez. Você lembra que eu não disse que não foi as nossas obras? Mas por causa dele? Então hoje você pode dizer, eu sou justiça de Deus, por causa dele. Eu sou lavado por causa dele. E isso é motivo de alegria e de festa para ele. Isso é o motivo dos seus risos para ele. Porque ele fez por amor, porque ele fez primeiro. Foram lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 2 Coríntios 5:20. Passa aí um pouquinho a sua Bíblia. Aleluia. Jesus. Nome sobre todo nome. 2 Coríntios 5:20 diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo apelo por nosso intermédio. Você é o representante dele. Legal. Você é representante dele. Você é embaixador. Por onde você passa, eu te disse, você carrega esse nome. Eu não sei se você já chegou em algum mercado ou algum lugar e você vê lá o povo, né, com roupa, chapéu, vestido, de alguma propaganda, de alguma marca. Pois é, esse é você andando pela terra. Você está carregando a marca Jesus. A marca Jesus. A marca Jesus. Aonde você passa? Você está expressando ele. É uma grande responsabilidade. Mas você pode desfrutar disso também. Então, quando nós temos essa consciência do nome da pessoa de Cristo conosco, é mais fácil. Porque quando nós pensarmos em fazer alguma coisa, ou quando a gente escorrega, a gente lembra, opa, eu carrego um nome. Eu não posso fazer isso por causa do nome. Eu não devo ser assim porque eu represento o nome.
Às vezes, alguns meios de comunicação nos ligam e eles começam a dizer, então, a nossa empresa, assim, 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 a nossa empresa, assim, 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 a nossa empresa, mas ele é apenas um funcionário, ele não é o dono da empresa. E nós devemos ser esse. O nosso Deus é assim, assim, assim. O meu Pai faz isso, isso, isso. Olha, o meu Senhor age dessa forma. E às vezes a gente não está agindo dessa forma. Deus, tão longe, né? O nosso Deus, que está tão, tão distante, não, irmãos. Ele decidiu morar dentro de mim e de você. Ele é tão Deus conosco que decidiu morar dentro. O Emanuel. Ele decidiu morar tão pertinho que ele disse, não quero ser só um companheiro lado a lado com o Caio. Quer saber? Eu vou morar com ele. Eu vou fazer dele a minha morada. Por onde eles passarem, eles estão me representando. Me representam bem. O modo de viver e proceder deles. A minha igreja. O povo que eu amo. Porque Deus te ama. Aleluia. Colossenses 3:17. Colossenses 3:17. Diz assim: tudo que fizerem, seja em palavras ou em ações, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerem, tudo não é parte. Então, um cristão, ele não tem uma vida na igreja e outra vida no trabalho. Não dá para separar. Ele não tem uma vida na escola e outra vida em casa. Ele não tem uma vida na igreja e outra vida na faculdade. Tudo que você fizer, está estudando, está trabalhando, está indo na feira, está indo no mercado, está indo no hospital, está indo visitar alguém, está cozinhando, está costurando, está passeando com as amigas, está de férias. Porque tem gente que nas férias esquece, né, que é crente. Não é ninguém desse jeito, daqui, né? Como diz meu pastor, só na África. Tudo que fizermos, seja em palavras ou ações, fazer em nome dele. Então, se você e eu desenvolvermos essa consciência do nome, da pessoa, da presença dele, irmãos, sobrenatural, vai ser constante. Porque quando a gente desfruta dessa consciência, irmãos, tudo é sobrenatural. Você vê os milagres acontecendo e você fala, meu Deus, só pode ser Deus isso aqui. Você chega no lugar, está vazio, daí daqui a pouco você olha e fala, meu Deus, está tão cheio aqui. Eu sei que é por causa da presença. Que eu carrego comigo. Eu não sei se tem outro crente, mas eu sei que eu tenho consciência. Porque desfruta da presença aquele que tem consciência. Podemos estar num ambiente cheio de pessoas e desconsiderar todas elas e ficar sozinhos. Mas podemos estar num ambiente com pessoas e considerar cada uma, conversar, bater papo, rir. Você pode andar pelos lugares com a consciência do seu Senhor, conversar com Ele toda hora. Como você pode caminhar pela terra sem desfrutar, mesmo Ele estando ali, dos benefícios dele por falta de consciência. Porque quando as coisas acontecerem, você não vai entender, você vai dizer, é normal, acontece, é coincidência. Não existe isso no reino de Deus. Existe Jesus trabalhando em teu favor, porque Ele te ama. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse no livro de Números 13. Eu quero compartilhar algumas coisas com você lá que eu estava estudando esses dias. Números, versículo 13, capítulo 13, na verdade, versículo 33. No livro de Números, capítulo 13, versículo 33, diz assim: vimos também ali gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles.
Você conhece essa passagem? Eu sei que você já sabe. Aonde Moisés mandou umas pessoas até um lugar, e aí eles espiaram a terra, e aí eles vieram com esse relatório dizendo, olha, eles são grandes, eles são fortes, nós parecíamos pequenos perto deles, ou gafanhotos diante dos olhos deles, e aos nossos próprios olhos. Então, se você não conhece, deixa eu ler na sua casa, eu estou falando bem por cima. E aí eu quero que você leia Números 14, versículo 9. Que diz assim: somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos, como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Irmãos, quando nós não temos a consciência do Deus que nós servimos, do nome que nós carregamos, nós fazemos exatamente como esse povo fez. Não tenho nada, não tenho ninguém, não consigo, minha família é mais pobre, sou o pequeno, não dá para mim. Olha, aos meus olhos, eu não tenho essa condição. Eu não tenho essa capacidade. Às vezes a gente não quer falar isso para os outros, mas lá no dentro de nós pensamos dessa forma. E sabe que Deus ouve o seu coração, mesmo se você abrir sua boca? Pois é. Eles não tinham a consciência dos deuses que eles estavam servindo. Porque Deus já tinha dito antes que a terra era deles. No capítulo 14, você leu aí. Alguém lá tinha consciência do Deus que servia. Espera aí, Deus já disse para mim que eu posso? Então, nós vamos devorar como pães. Porque eu tenho uma palavra. Você tem a palavra. Você não tem uma promessa, você tem várias promessas. Eles tinham uma palavra, uma direção. Vai para essa terra, porque essa terra é de vocês. Mas a falta de consciência da presença, do nome poderoso que carregava, fazia com que eles falassem errado, pensassem errado, sentissem errado. Mas alguém que tem a consciência da pessoa de Jesus, a consciência de que quando caminha, quando anda, ou o que faz, está fazendo no nome dele ou com ele, não vai ter esse posicionamento. Vai dizer, peraí, se Deus disse, então é meu. Se Deus disse, então eu consigo. Se Deus disse, então eu vou avançar. Porque a responsabilidade é de Deus. Eu só vou pegar junto o que ele disse. Aleluia. Lê o capítulo 14, versículo 11, que é a resposta de Deus do capítulo 13. Vamos lá. Versículo 11 diz assim: e o Senhor disse a Moisés, até quando este povo me tratará com pouco acaso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Deus disse para eles, a terra é de vocês. Vai lá, espia, mas a terra é de vocês. Eles dizem para eles mesmos e para os seus irmãos, olha, é boa, mas não é para nós. Deus dá uma resposta para eles. Até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Até quando vocês não vão crer em mim? Eu já fiz tanto sinal, tanta maravilha. Eu não sei se Deus está falando com alguns nessa noite. Eu acho que está, não está não? Você já foi curado, você já foi liberto, você já foi salvo, você já foi transformado, você já prosperou. E até quando você vai continuar pensando dessa forma? Até quando você vai crer de fato no que eu posso fazer por você? Até quando você vai vai ficar nessa mentalidade ou desenvolver a consciência do Deus que você serve? E nós vemos dois grupos aqui. Um grupo que tinha a presença. Eles eram do povo de Deus. Mas não tinham a consciência da grandeza do Deus que serviam. E aí tem o outro grupo, ou Josué e Caleb, que tinham
o mesmo Deus, serviam no mesmo grupo, estavam na mesma família, carregavam o mesmo nome, o nome de Deus, mas tinham um outro posicionamento, uma outra consciência. E aí, em qual grupo você quer ficar? Às vezes eu faço essa pergunta, né? Quando eu fui escrever isso, eu já fiz essa pergunta antes de outra texto. Em qual grupo você faz parte, irmão? Você vai ficar no grupo que sempre vai ficar, Senhor, não sei, não dá, ou não lembra do nome, ou não sabe do poder desse nome, ou não usa o nome de Jesus, porque você, afinal de contas, eu não orei, não jejuei, não fiz a minha devocional, e eu disse que não é as suas obras, porém elas são importantes. Ou você vai passar para o grupo que vai conhecer o seu Deus, que vai andar com Ele, que vai desenvolver essa consciência, essa parceria, que vai decidir crescer, que vai decidir usar o nome dEle. Dois grupos no mesmo povo. Eles estavam no mesmo grupo. Ouviram as mesmas promessas. Viram as mesmas terras, mas disse, nós vamos devorar eles como pães. Eu vou usar o nome de Jesus por onde eu passar. Às vezes a gente conversa com alguns cristãos, irmãos, que parece que a gente serve o mesmo Senhor, mas eu digo, meu Deus, o que ele está vivendo? Porque isso não é evangelho. Vou pedir para você abrir mais um texto. Números 22. Minha Bíblia cheia de papel. Números 22. Passa um pouquinho aí suas folhas. Você abriu? Versículo 1 mesmo diz assim. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel tinha feito aos amorreus. Entenda, Balaque não era do povo de Deus. Mas sabe, ele estava vendo tudo que Deus estava fazendo no povo de Deus. Ele estava prestando atenção em que Deus estava fazendo. Você sabia que tem gente olhando o que Deus está fazendo na sua vida? Ele estava de olho, irmãos. Ele estava ouvindo. Porque onde o povo de Deus passa, o povo de Deus marca. Onde o povo de Deus passa é diferente. Tem que ser diferente, irmão. Se você, onde está passando, não está fazendo diferença, irmão, me sinto muito, você não está vivendo o evangelho. Porque o cristão, ele deixa uma marca de alegria, uma marca de paz, uma marca de prosperidade, uma marca de santidade. É por isso que incomoda as trevas. Porque onde você chega, a luz brilha e as trevas têm que sair. Então, por onde aí você pisa a planta dos pés, irmãos, algo diferente tem que acontecer. Eu morava em um prédio há um tempo atrás, lá no Samaritá, e aí eu morava lá no primeiro andar, era terra e depois o primeiro andar. E lá no quarto andar estava uma brigalhada, um xinga, não sei o quê, e eu lá dentro do meu apartamento ouvindo, Pai, em nome de Jesus. Eu repreendo tudo isso, para em nome de Jesus. Não deu 5 minutos, um silêncio no prédio. Eu não precisei bater na porta de ninguém e dizer, eu usei o nome de Jesus. Porque onde você está, você pode exercer autoridade na esfera que você está. Você carrega esse nome com a autoridade que ele tem. Então, você pode, sim, usar a autoridade que você tem em coisas referentes à sua vida. Porque na vida do outro tem o livre-arbítrio. Como o prédio fazia parte referente à minha vida, estava muito barulho e coisas das quais eu não queria ouvir. Então, eu exerci a autoridade. Você está exercendo a autoridade do nome de Jesus? Você está declarando paz onde há guerras, ou brigas, ou discussões? Você não pode ser participante de uma, né, irmão? Porque você lembra que você é representante dele. Balaque, como eu disse, estava vendo tudo que Israel tinha feito aos amorreus.
E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Irmãos, ele tinha consciência do Deus que Israel estava servindo. O Deus que Israel pertencia. Quando ele soube que aquele povo estava vindo em direção, ele disse, espera aí, se eles chegarem aqui, estou perdido. O povo ímpio tem consciência do Deus que você serve. Por isso que ele chega diante de você e ora por mim, intercede por mim, me ajuda. Mas sabe que às vezes nós estamos desapercebidos, porque o povo de Israel se lembra? Nós somos gafanhotos perto deles. Às vezes nós não sabemos o poder que carregamos, o nome que nós temos, mas o povo lá fora sabe o poder que você carrega, o nome que você carrega. É por isso que muitas das vezes eles confiam em você, eles vêm até você, eles se aconselham com você. E você mesmo talvez está dizendo, e eu, Senhor? E Deus está dizendo, já te dei tudo. Até eles já viram isso. Veja você. Ele viu. Sabe o que ele fez? Teve medo. Porque as trevas têm medo do Deus que nós servimos. Mas às vezes, é nós que estamos com medo do que está acontecendo lá fora. Quando, na verdade, você carrega um nome. Eu não sei se você já viu alguns videozinhos que tem na internet, eu acho muito legal. Quando uma pessoa está passando e aí os demônios estão caindo assim, porque ela está representando ali, carregando a presença. É exatamente assim. Você passa e as portas vão abrindo, os demônios vão caindo, porque você carrega o poder do nome de Jesus, a presença dele com você. Mas você e eu precisamos desenvolver essa consciência, irmãos, porque senão você vai andar pelos lugares com medo. Sem consciência. Deuteronômio, abre comigo, por favor. Trinta e um. Êxodo 31. Desculpa, Deuteronômio 31. Versículo 6. Sejam fortes e corajosos. Não temam e nem fiquem com medo, apavorados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará e nunca os abandonará. Você lê muito esse versículo lá em Hebreus, não é isso? Hebreus 13, versículo 5 também está lá. Nunca vos deixei, jamais vos abandonarei. Ele tinha essa promessa. Eles tinham. Você vê Davi dizendo diante do gigante lá, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Porque Davi sabia, eu tenho uma promessa. O Senhor disse que nunca me abandonaria. Ei, você tem. Eu peguei esse texto do Velho Testamento justamente para que você não desculpe. Mas foi no Velho Testamento. Mas Hebreus diz a mesma coisa de Deuteronômio. Então, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, Deus está dizendo, ei, eu sou com você. Consciência. Davi tinha essa consciência, irmão, da presença. Davi tinha essa consciência e é por isso que ele venceu. É por isso que ele é conhecido, né? Lido, conhecido por nós, como um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Porque ele desenvolveu essa comunhão, essa consciência do nome poderoso, do Senhor que ele servia. E aí eu vou pegar Paulo, porque para não ficar no Velho Testamento, Paulo também conhecia. Por isso que lá em Atos, no naufrágio, Paulo diz, ei, se você quiser, está aí no livro de Atos que eu vou falar. O Deus a quem eu sirvo e pertenço, ele falou comigo essa noite. Paulo também tinha consciência do Deus que servia. E por isso, dois grandes homens de Deus
muito conhecido por nós, por causa da consciência desenvolvida do nome de Jesus, ou da pessoa de Cristo, ou do Deus Todo-Poderoso, ou do Emanuel. Então faz diferença, irmãos, conhecer o seu Deus, conhecer o seu Pai intimamente, e não só de ouvir falar. Ah, eu sei quem é Deus, eu sei quem é Jesus. Faz toda a diferença. Mateus 28, 18, você pode, por favor, colocar para mim? Eu não sei até que tempo, pastor, para me ministrar, tá? Eu comecei mais cedo. Diz assim: então Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Pode passar para o próximo? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nos deu toda a autoridade, ou Jesus te deixou, eu e você, usar o nome dele. E os demônios têm que recuar no nome de Jesus. As enfermidades têm que sair no nome de Jesus. A falta vai embora no nome de Jesus. A escassez desaparece no nome dele. Irmão, qualquer inimigo que se levantar contra você, irmãos, cai por terra por causa dele. Então, clame a ele. Porque você carrega esse nome. Aleluia. Deus deseja que nós confiemos nele para cada etapa e cada provisão diária. Você e eu precisamos confiar nessas promessas. Confiar na pessoa de Jesus. E confiar, irmãos, é até o último do último segundo, quando faltar os últimos frações de segundo, você precisa continuar permanecendo crendo. Permanecendo confiando. Senhor, você disse, eu acredito. Pai, você disse, eu confio. Senhor, falta 3 segundos, mas eu continuo crendo. Você acha que Deus não pode fazer, em questão de frações de segundo, o que você tentou fazer por anos? Ele pode. Ah, como Deus é bom. Êxodo 34, coloca por favor, 10 e o 11. Obedeça aos ordens que hoje lhes dou. Expulsarei diante de vocês os amorreus, os cananeus, os hititas, fariseus, jebuseus, heveus, jebuseus. Próximo. Tenham cuidado para não fazer aliança com aqueles que já vivem na terra, para a qual vocês estão indo, a fim de que eles não se tornem uma armadilha. Volta, 10. No 10. Era o 10 e o 11. Então o Senhor disse: faço uma aliança diante de todo o seu povo, e farei prodígios jamais realizados na presença de nenhuma de outra nação de toda a terra. O povo no meio do qual você habitará verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei em favor de vocês. E aí depois ele fala: eu vou expulsar esses jebuseus. Então ele vai expulsar os demônios, as enfermidades, o mal, as doenças, o medo. Você pode trocar o nome dessas tribos por essas coisas aí. Mas ele disse: ei, eu faço uma aliança com vocês. Eu faço uma aliança com vocês. E ele fez. Em Jesus ele fez. É por isso que esse nome é tão poderoso. Aleluia. Eu quero compartilhar mais um texto com você. Atos 3. Atos capítulo 3, versículos 5 e 6. Diz assim: o homem olhou para eles com atenção. Isso. Esperando receber deles alguma coisa. Está falando da porta formosa. E disse-lhe Pedro: não tenha medo, prata e nem ouro tenho, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Sabe, irmãos, esse texto ele diz assim: um homem olhou para eles com atenção, esperando deles receber alguma coisa. Você está esperando de pessoas para receber alguma coisa? Mas ele disse: eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, lhe dou. Em nome. Em nome. Ei, você tem um nome. E você pode usar esse nome.
E posso te dizer, esse homem foi curado por causa do nome. Em nome de Jesus. Ô Nazareno, ande. O nome não só curou esse homem, como o nome também tirou toda a miséria dele. Porque se ele estava ali mendigando, agora ele não precisava mais. Porque a cura, no nome, trouxe cura. Então ele podia agora trabalhar. Não, você não entendeu. O nome não só te cura, mas te prospera também. Ei, o nome te liberta, o nome te transforma, o nome de Jesus te faz avançar. Isso é motivo de glória e graças a Ele. Versículo 12, diz assim, nesse mesmo texto. Deixa eu achar aqui. Vendo isso, Pedro lhe disse, Israelita, por que isso nos surpreende? Porque vocês estão olhando para nós, como se nós tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Versículo 16. Pela fé, fala, pela fé, no nome de Jesus. O nome curou. O nome curou este homem que vocês veem e conhecem. Pela fé. É pela fé que você vai usar o nome de Jesus. É pela fé que você vai falar o nome de Jesus. Lá em Hebreus 10 fala que pelo nome, não é isso? Você foi salvo? Se confessares o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, confessaram com a sua boca, não é? Você será salvo. O nome salvou, mas o nome também curou. Como curou nesse texto. Você acabou de ler aí. Não é isso? O nome de Jesus curou esse homem. O nome salva, o nome cura. E pela fé, no nome. O texto não mudou, você pode, pela fé, pegar textos da Bíblia, ou versículos que você precisa para a situação da qual você está vivendo. E pela fé, no nome, você declarar a palavra. Então, traduzindo, você pode dizer, pelas pisaduras de Jesus, eu sou curado. Obrigado, Pai, porque você me prospera cada dia. Obrigada, Pai, porque os meus filhos são benditos do Senhor. Porque você vai usar a fé no nome. Pela fé, você fala e você recebe no nome dele. Você usa o nome na oração. O nome é precioso, irmãos. Você precisa valorizar o nome de Jesus. Você precisa valorizar a presença dele na sua vida. Em todos os detalhes. Você precisa ser grato a ele em todo o tempo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. O nome cura e acaba com a pobreza. Nós lemos aí em Atos. Em Filipenses 2:10 vai falar que os demônios se estremecem diante do nome de Jesus. Em Tiago 2:19. Não, no Tiago 2:19 fala que os demônios estremecem. Abre Filipenses 2:10. Vamos lá. Filipenses 2:10 diz assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o nome da qual eu estou falando nessa noite. Para que ao nome de Jesus, você pode usar esse nome. Para desfazer as obras do diabo. Então, você chegar perto de um enfermo, você pode desfazer as obras do diabo. Você pode chegar diante de uma falta, diante de uma escassez e desfazer as obras do diabo. No nome de Jesus. Porque é o Senhor que vai te respaldar sobre isso. Ele deu o seu nome à sua igreja. E você é essa igreja. Não importa se você nasceu de novo há 2 minutos. Você pode usar o nome. Você só precisa ter consciência desse nome. Aleluia. Eu quero compartilhar mais um texto com você. Vou estar partindo aqui para o final. Desenvolva a consciência da pessoa e do nome. Em Marcos 16:17. Pode colocar, por favor?
Marcos 16, 17. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Amém? Lucas 10, 19. Coloca, por favor. Lucas 10, 19. Dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre o poder do inimigo, e nada lhe causará dano, porque você carrega o nome. Marcos 18, 20. Mateus, desculpa. Mateus 18, 20. Mateus 18, 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Uau! Quando você está reunido com outros no nome, Ele está aí presente. Ele é o Deus conosco em todo tempo. Mas quando estamos reunidos, tem mais de 2 ou 3, Ele está aqui. Ele se faz presente. Quando você clama, Ele está presente. Aleluia. Atos 9, versículo 34. Abre, por favor. Atos 9, 34. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo vai curar você. Levante-se e enrole a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Porque Jesus Cristo cura você. Jesus Cristo. Esse é o nome, sobre todo o nome. Esse é o nome todo-poderoso. Esse é o nome da qual eu e você carregamos. E devemos ter orgulho, alegria de falar desse nome, de viver esse nome. Devemos ajudar os outros no nome dele, por causa dele, para ele. A igreja usa o nome com consciência e responsabilidade. Confissão no nome e com o nome dele. E eu quero encerrar com Atos 4, versículo 12. Eu vou ler aqui. Atos 4, versículo 12, diz assim: Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devamos ser salvos. O que você precisa? Do que você precisa ser salvo? Você pode usar ou clamar ao nome. Essa pessoa que é Jesus. Eu marquei minha Bíblia um monte de coisa, irmãos. Esse papelzinho aqui para ficar mais rápido. Você tem o nome. Você carrega o nome. Esse nome é precioso. Quando você fala o nome, você está falando da própria pessoa de Jesus. Ele está lá, com você, ao seu lado, à sua frente quando é necessário. Mas você precisa ter essa consciência que você carrega esse nome. Para que você nem faça nada errado. Mas para que você também ajude ou faça por causa do nome. Então desenvolva a consciência do nome. Ande com essa consciência. Vá nos lugares sabendo, eu carrego o nome. Há um poder comigo. Então se tiver alguém triste lá, eu posso fazer essa pessoa, no nome de Jesus, se alegrar. Não porque eu vou fazer ela rir contando uma piada. Mas por causa do nome de Jesus, a alegria vai se estabelecer sobre essa vida. A depressão vai ter que ir embora por causa do nome de Jesus que eu carrego. Enquanto ela estiver do meu lado, ela não vai pensar coisas ruins. Ela não vai falar errado. Por quê? Porque eu e ela estamos perto do nome, ou junto do nome, ou carregamos o nome. Você precisa entender esse nome. Você pode chamar por esse nome. Porque ele é contigo. Amém? Você pode ficar de pé?
grupo de louvor. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus. Pai, é o seu nome que nós exaltamos nesse lugar. É o seu nome que nós adoramos aqui. É o seu nome, Pai.